Obviamente, você está fazendo aí esses procedimentos íntimos há bastante tempo e você vê que algumas, deve ter percebido que algumas dessas pacientes não teve a duração que você normalmente obtém nas suas pacientes e que provavelmente isso pode ter sido consequência de um declínio hormonal. Quando que você sugere a essa paciente que busque essa modulação hormonal, essa suplementação do hormônio, que mereça o hormônio, igual a Jaqueline falou? Então, saindo dos critérios de exclusão, as neoplasias e algumas patologias cardíacas mais graves ou hepáticas, você entra no critério de inclusão. O ideal é que ela não saia do platô hormonal. Você está na transição lá dos seus 45, 47, 8 ou mais um pouquinho, você já comece a modular para você não ter queda. Mas em algum momento, se ela não percebeu isso ou não fizeram e ela chegou, ela tem uma janela aí aproximadamente de 5 anos pós-menopausal. Qual é a faixa etária que a mulher, ela obrigatoriamente, ela deveria estar mais atenta a essas variações? Qual é a de década, assim, de um modo geral? A brasileira em si é após os 45. De 45. O brasileiro em si, a menopausa ocorre de 49 a 51, 52, mas vai também questão familiar. Mas aos 45, algumas pacientes começam a ter alterações hormonais. E aí é hora de intervir, né? Para você aproveitar esse platô que você acabou de falar. É hora de você modular. E você começar a fazer essa modulação para que ela consiga... Mas aí, beleza, chegou uma paciente para você com 60 anos, que infelizmente não teve acesso a essa janela de oportunidade para manter os hormônios em dia. E ela está flácida e ela quer fazer um procedimento com você. Você, nesse sentido, você faz o procedimento, mas também auxilia ela, direciona ela para estar fazendo uma modulação hormonal? A indicação aí é clássica do procedimento. E a paciente, você pode fazer essa avaliação e discutir com ela risco-benefício e ela pode ser incluída, realmente. Porque o cognitivo, a questão mental cognitiva é muito boa, a resposta. É muito rápida. É muito rápida. E você melhora isso. Hoje... Vocês devem ter reparado que nós temos muito caso que a gente não via de demência senil, né? Alzheimer. Então, isso tudo tem um fator hormonal. Então, Thomas Ken, e o impacto da subnutrição nessas pacientes? É uma paciente que não tem uma dieta equilibrada, que, como a Jaque falou, que está obesa. Como é que o impacto nela, nessa flacidez precoce, vamos dizer assim, da região íntima? A paciente com um excesso de peso, ela produz mais estrona através do tecido periférico. Então, ela tem um ganho hormonal. Ela entra nos riscos de algumas patologias. Ela com a flacidez, você vai melhorar a sua parte externa. A parte externa que eu digo é epitelial, de contato no ato sexual, o que ela está vendo. Mas a estrutura que você tem de aumento de peso ou perda de peso, você não tem como melhorar. Ela não vai ter melhora nessa situação. Ela vai ter uma melhora só na sensibilidade, mas não vai ter uma melhora visual, estético. E as mulheres que estão em estado de subnutrição, porque também hoje você tem aquele paralelo, né? Você tem as mulheres obesas, mas também tem as mulheres que são muito magras, às vezes mulheres que estão no peso ideal, mas que de alguma forma elas estão subnutridas. Essa subnutrição também impacta nessa geração de colágeno, levando a uma flacidez precoce? Com certeza, e ela diminui você tem que ter um peso ideal. Quanto muito menos você tem, muito magro você deixa de produzir o hormônio que ele vem, a base dele todo começa no colesterol, né? Agora, uma pergunta que eu acho que é muito importante, considerando que o principal objetivo do laser é estimular colágeno. Para estimular colágeno, a gente precisa de substratos, de matérias-primas, de uma alimentação, né, satisfatória e equilibrada, tanto nos macro quanto nos micronutrientes. Na sua prática clínica, você adota como protocolo o uso de algum tipo de suplemento que estimule também a síntese de colágeno ou que dê o substrato para garantir que aquele estímulo vai ter matéria-prima para produzir o colágeno? Então, né, nesse processo que eu faço, eu direciono isso para um outro profissional habilitado em nutrição. Uhum. Então, eu passo essa orientação direto para uma outra especialidade. E ela vai ser muito melhor assistida
Eu posso até fazer, mas ela vai ser muito melhor assistida do que se eu fizer complementar. No seu olhar, você entende que essa visualização, ela de fato agrega uma resposta clínica mais satisfatória? Sim, ela vai ter uma resposta com certeza. Ou seja, a mulher que faz uma dieta equilibrada, indicada por você até num pré-procedimento, ela vai ter um procedimento e um pós-procedimento muito mais duradouro. Mas ela vai ter que seguir essa dieta. Não pode ser só naquele período, ela vai ter que mudar um estilo de vida, né? Para poder ter esse benefício, que não vai ser imediato para a alimentação.